O que é isso da criança interior e qual é o impacto que ela tem na nossa vida de adultos? É sobre isso que eu quero falar já a seguir. Fica por aí. Olá, hoje quero trazer aqui o tema da criança interior. Sabes o que é? Conheces a expressão? Já fizeste algum trabalho em relação à tua criança interior? Ou isto é tudo muito abstrato para ti, essa ideia de uma criança interior em nós adultos? É sobre isso que eu quero falar agora, porque de facto percebemos cada vez mais a importância que esse nosso lado tem na nossa vida adulta, quando está em equilíbrio e quando está em desequilíbrio. Em crianças, nós vamos absorver tudo o que nos rodeia à nossa volta. A educação que nos é dada, as crenças que nos são passadas, o ambiente onde estamos, a forma como os adultos que nos educam olham para o mundo, se relacionam com o mundo e com os outros, tudo isso é absorvido pela criança e ela vai criando uma visão do mundo através da visão que as pessoas à volta dela têm. E é também nessa altura que esta criança vai, na maioria das vezes, criar ali as suas dores e as suas mágoas, até porque vai interpretar o mundo na visão dela, ainda imatura. E, por exemplo, uma criança que fica demasiado tempo à espera que um pai a vá buscar à escola pode sentir que aquele pai se demorou porque se esqueceu dela e não gosta dela. E pode criar aquela mágoa de que este pai não gosta de mim. E o pai pode ter tido um imprevisto, o pneu que furou e atrasou-se e não tinha nada a ver com gostar ou não gostar. Mas a criança vai acreditar nesta mensagem, no que sentiu ali naquele momento e vai carregar isto ou pode carregar isto para o resto da sua vida. Um outro exemplo, a criança está numa divisão da casa e cai e magoa-se. E os pais ou os cuidadores não vêm logo de imediato. E ela sente-se abandonada e perdida, ferida, a chorar. E por vezes são segundos, por vezes é um minuto ou dois. Mas na cabeça daquela criança aquilo foi algo de muito traumático. E então, noutras situações, vai se sentir abandonada, vai sentir-se insegura e fragilizada. Portanto, o nosso cérebro vai captar estas mensagens e vai guardá-las de uma forma, por vezes, distorcida. Há casos efetivamente graves e complicados, mas também há casos assim simples, não é? No nosso olhar adulto, que são simples, mas para a criança tiveram um impacto profundo e vão lá ficar guardados no inconsciente. Até que um dia mais tarde na vida vem uma situação, uma experiência ou alguém que faz disparar esse gatilho e essa emoção volta. E é aí que começam a surgir os problemas e os desafios, porque depois a pessoa vai lidar com essa situação de segunda forma, como aquela criança ferida iria ligar e não com a maturidade do adulto. E é assim que criamos muitas das nossas mágoas e das nossas dores e as carregamos connosco. Portanto, se por um lado a criança interior ou o arquétipo da criança interior no seu lado divino é a criatividade, a espontaneidade, o ser genuíno, amor puro, não é? Explorar o mundo e ser curiosa. Depois temos o lado da criança ferida, que é aquela criança exigente, imatura, irresponsável, dependente. Cabe-nos agora a nós, na fase adulta da nossa vida, termos aqui dois papéis. Por um lado, irmos resgatar esse lado criativo, divertido, colorido da nossa criança e trazê-lo para a nossa vida adulta. E por outro lado, irmos ensinar a nossa criança ferida a ser mais madura, mais independente, mais segura. E só quando nós conseguimos observar em nós quando é que nos comportamos de uma forma ou de outra, quando é que é o nosso adulto a liderar uma situação ou quando é que é a nossa criança e se ela está efetivamente equilibrada ou está ferida,
Só que temos essa capacidade de observar é que então conseguimos ir transformar esta, ressignificar esta dor que fica por vezes lá. Então muitas vezes estamos no relacionamento, mas quem está no comando daquele relacionamento é a criança ferida, que exige do outro, que é dependente do outro, que tem um comportamento imaturo. Porque é uma dor que traz de trás e é uma cobrança que estava a ser feita aos pais e ela continua a repetir nos relacionamentos. Até que ela se sinta segura e confiante e madura, ela vai estar a repetir este padrão. É a mensagem que a vida lhe está a dar para ela crescer. Outras vezes tornamos-nos adultos demasiado rígidos, inflexíveis, com as nossas regras, sem nos permitirmos ser espontâneos, fazer coisas por instinto, tem que ser tudo ali programado. Isso também é o reflexo de uma criança ferida, que agora em adulto tem dificuldade de olhar para o seu lado mais criativo, mais espontâneo. Então, sabermos primeiro perceber em nós estes comportamentos para depois os ressignificarmos é fundamental. Quantas vezes, quando somos pais, temos ali a oportunidade de resgatar essa criança ferida em nós e curá-la? Vou-vos dar um exemplo. Muitos provavelmente já sentiram isto, muitos dos que têm filhos, de dizermos eu quero dar ao meu filho, à minha filha, tudo aquilo que eu não tive. Isto é claramente uma informação de que há aqui uma criança ainda magoada, carente, que não teve algo e agora projeta no filho o querer dar aquilo que ela não teve. E aqui há um risco grande, porque quando estamos nessa dinâmica, nós não estamos realmente a olhar para as necessidades do nosso filho. Será que ele quer isso que eu lhe quero dar? Será que ele precisa disso que eu tanto quero dar? Ou sou eu que preciso? E aqui é muito importante também sabermos separar e crescermos e estarmos no nosso lado maduro a lidar com esta situação. Por um lado, este filho está-me a trazer a mensagem que há algo em mim que ainda está carente e que eu preciso de resolver em mim. Por outro lado, eu devo estar atenta às necessidades efetivas e reais do meu filho para lhe dar aquilo que ele realmente precisa e não aquilo que eu queria para mim. E por isso é que ainda se vê tanto os pais a quererem decidir as atividades que os filhos gostam, as carreiras os cursos que os filhos vão ter, as carreiras que os filhos vão ter. Eles estão a projetar nos filhos aquilo que eles não tiveram e não estão a ver os filhos. E estes filhos, por sua vez, como não se vão sentir vistos, vão ficar com uma ferida e vão passando. Isto passa de geração em geração. No fundo, é sempre um olhar invertido. Eu não vejo o outro porque eu estou a ver a minha ferida, mas eu não a curo e então eu vou tentar satisfazer o outro como eu queria que me satisfizesse a mim. O outro não se sente visto e vai repetir esta dinâmica. Então, quando tu percebes como é que isto funciona, tens agora a capacidade e o poder de transformar isto e conseguires perceber essa projeção é uma dor minha e eu agora, adulta, vou curar esta dor e ao mesmo tempo eu vou olhar para as necessidades deste filho, voltando ao exemplo do filho, as necessidades deste filho, estar atenta a ele, de forma a que ele também não sinta essa dor de não ser visto e siga muito mais leve e feliz para a vida e para as gerações seguintes. Então aqui quebramos um padrão e curamos gerações, muitas gerações, porque a partir do momento em que nós quebramos um padrão agora, estamos a curá-lo em todas as gerações futuras. E, portanto, uma pequena mudança em nós pode ser algo com impacto enorme no futuro. Então, percebes a importância de assumires esta responsabilidade de agora cuidares da tua criança e libertares as próximas gerações de uma dor que talvez até já venha sido repetida de várias em várias gerações. Esta é a ideia geral do que é a criança interior e qual é a importância de a trabalharmos em nós,
de assumirmos agora nós como adultos que vamos cuidar dela. Não importa se a mãe ou o pai, quando era pequenino, falhou desta ou daquela forma aos nossos olhos. Nós agora temos a capacidade de curar, acolher essa criança e irmos para a vida com a criatividade dela, com a alegria dela, com essa capacidade de amar de uma forma tão incondicional, não é? E por outro lado, levarmos o nosso adulto para os aspectos da nossa vida que precisam da nossa maturidade, da nossa independência, da nossa autonomia. Então, este é o convite. É, primeiro, observares em ti estes comportamentos, estas dinâmicas. Depois, observá-los de uma forma imparcial, sem julgamentos, sem críticas, sem vitimismo, assumindo a parte da responsabilidade, da tua responsabilidade no processo. E depois acolhendo essa criança. Este é um trabalho que podes começar a fazê-lo a cada dia, contigo mesma, olhares-te ao espelho, gostares mais de ti. Podes fazer uma carta à tua criança. Imagina-te agora adulta, a olhares para a tua criança quando ela tinha 3 ou 4 anos e o que é que tu lhe dirias sobre a tua vida agora, sobre esse processo todo? Que mensagem é que tu podias ter dado àquela criança naquela idade que tivesse contribuído mais para experiências mais agradáveis? Podes desenvolver alguns trabalhos, estes contigo mesma. Às vezes precisas de pedir ajuda e fazer algum trabalho de cura da criança interior e está tudo bem. E podes também perceber aí como todos passamos por este processo de termos uma criança em nós magoada e que como podemos curá-la e seguir a vida de uma forma muito mais leve com ela dentro de nós, muito mais equilibrada. Passamos para as gerações seguintes também essa cura. E é assim, com estes pequenos movimentos de cada um de nós, que nós vamos melhorando a nós e aos outros. Portanto, boas reflexões, partilha comigo como é que é a tua criança interior, como é que tu lidas com ela, onde é que precisas de cura, onde é que ela já está sanada e vê também os outros como cada vez que alguém te traz um desafio e que aperte esse gatilho aí em ti, como alguém que te está a ajudar neste processo de evolução, mais do que alguém que te está a magoar ou ferir. Está só a trazer-te uma mensagem de ti, que tu tens que olhar para esse ponto, para esse lado sombra, para que o possas transformar e evoluir-te. É isto o caminho do desenvolvimento pessoal. É um caminho longo, mas que vai trazendo as suas alegrias a cada passo que se dá e a cada evolução. Começar pela criança interior é um bom começo, porque vamos limpar muitas mágoas que depois nos vão permitir assumir a nossa vida com outra confiança. Se gostares, partilha com alguém que achas que faça sentido. Contribui aí a deixar o teu gosto e partilhar o meu vídeo para chegar a mais pessoas, para que possamos todos aos poucos ir desenvolvendo-nos cada vez mais e tornando este mundo um mundo melhor.